agora a gente está com um entrevistado na linha, conectado já conosco, que é o Jaime Ribeiro, que é CEO da Educa Saúde Emocional, escritor e pesquisador das relações humanas na era digital. E eu queria aproveitar a presença dele aqui, a participação dele, para falar um pouquinho sobre alguns temas, algumas coisas da série, a minissérie Adolescência, que chamou muito a atenção nesses últimos dias. Muita gente assistindo, muita gente chocada com as histórias. E eu queria falar um pouquinho com o Jaime sobre isso. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui. Não para um tema tão prazeroso de se falar, né, Igor? Mas necessário. É verdade. Professor, muita gente que assistiu a série Adolescência a minissérie, ficou assustado, porque a série gerou discussões intensas sobre temas como a cultura incel. O que é cultura incel? Explique pra gente aí. A cultura incel ficou popularizada agora por conta da série, mas são grupos que se formam em toda parte, não necessariamente na internet, que falam daquelas pessoas que são involuntariamente, não têm um parceiro, ou seja, eles passam pelo celibato de forma involuntária. Uhum. É o que aqui em Recife, né, eu como bom pernambucano posso falar, nós chamávamos na escola daqueles garotos que não pegavam ninguém, que não ficavam com ninguém. Entendi. E agora eles se reúnem em comunidade dentro da internet, não só garotos, mas homens, e por meio dessa cultura incel, eles falam que esse celibato involuntário é devido a um desejo das mulheres de ficarem com apenas o que eles chamam de 80-20. 80% das mulheres se interessam por 20% dos homens. Quer dizer que esse voluntariado deles não é uma culpa da não atratividade, mas sim por uma escolha das mulheres. A partir daí, esses grupos que se formam hoje, majoritariamente na internet, pregam misoginia e a cultura da violência contra a mulher ou culpabilização delas por conta desse celibato involuntário. Agora, uma coisa que, assim, você saber que isso existe, que isso é preocupante. E eu tenho certeza que muitos pais ficam pensando, ok, mas como é que eu faço para evitar que meu filho se envolva em algo desse tipo, ou que enverede por esse caminho? O que é que os pais precisam fazer? Igor, primeiramente, todos nós que somos pais ou educadores, nós temos muito cuidado com os nossos filhos. Uhum. Não existe um pai ou uma mãe que quando o filho vai para a rua, não pergunta para onde ele vai. E curiosamente, a sociedade atual é feita por pais e mães que se interessam bastante por perguntar aos filhos para onde eles estão indo quando estão indo para a rua, mas não se preocupam, não se interessam de perguntar para onde eles estão indo quando eles vão para os quartos. Lá dentro do próprio quarto, ou indo online para os mundos ou as janelas e submundos da internet, eles podem se associar a grupos que muitas vezes eles não estão nem procurando. Porque, na verdade, pessoal, as redes sociais acabaram. O imaginário da gente que pensa na rede social em conexão de pessoas não existe mais. O que existem hoje são redes de recomendação. E lá dentro, nessas recomendações que existem nessas redes, as crianças são impactadas por conteúdos, por grupos, até por propagandas que não necessariamente elas têm interesse. Daí, quando você observa a vida do seu filho, nossos pais faziam muito isso. Eles olhavam com quem nós andávamos, eles cheiravam nossa boca quando a gente chegava em casa para saber se nós tínhamos bebido. A nossa vida era extremamente vigiada, mas de uma forma muito sutil. Hoje em dia, os pais, em nome da privacidade, eles não olham o que os filhos estão fazendo online. E é aí onde existe o perigo, porque para cada pai que respeita a privacidade, tem um criminoso digital que acredita que isso é uma grande oportunidade. Daí, a grande dica para os pais que a gente precisa deixar é que não existe privacidade na jornada digital do seu filho. A gente precisa acompanhar 100% dessa jornada. O Maurício Garcia. Bom dia, Jaime. Eu faço muita pesquisa e um ponto que a gente tem visto quase como consequência
no comportamento das opiniões das pessoas é entre uma diferença muito clara que não tinha a coisa de 10 anos atrás entre o comportamento de jovens do sexo masculino e jovens do sexo feminino. As meninas, aí vamos chamar de meninas, são muito mais liberais em termos de comportamento social de uma maneira geral, e sexual também, e de comportamento. E os homens cada vez mais conservadores, e essa ideia dos incels, esse tipo de coisa, justificadas. A gente tem já, então, isso derrubando e indo para um lado mais até de comportamento social, político, comportamental. Há estudos dentro aqui da universidade que apontam para isso também de uma forma mais intensiva e algumas soluções que possam ser feitas isso para que melhore, porque a gente nunca viu tanto feminicídio, tanta violência contra a mulher como nos dias atuais, né? O que acontece é que a forma como o conteúdo digital impacta homens e mulheres é bem diferente. Isso não necessariamente é escolhido pelas pessoas. É escolhido por uma rede de algoritmos. Nós estamos muito confortáveis como pais e como educadores com a exposição da nudez digital. Mas isso não é alguma coisa assim proposital, nem sempre é o usuário, ou a criança, ou o adolescente que se expõe porque ele quer. E não necessariamente são um input ou uma vontade do criminoso. Os próprios algoritmos, eles impulsionam os conteúdos de nudez com mais facilidade. O que acontece com as meninas, em especial, é a comparação. Todos nós, gente, nós sempre nos comparamos com as pessoas com quem convivíamos na nossa sociedade. Mas a nossa comparação era em pequena escala. A gente olhava o colega da escola, ou as pessoas populares do bairro. Hoje em dia, as crianças se comparam numa larga escala. E as garotas, com essa comparação, elas notam também que as garotas mais populares no ambiente digital são aquelas que se expõem mais à nudez. Os pais, observando aquilo, acreditam que é geracional, acreditam que é proposital, que é inocente, mas, na verdade, elas estão sendo compelidas a agir daquela forma porque o próprio algoritmo entrega mais esse conteúdo de nudez. Só para vocês terem uma ideia, o algoritmo das redes sociais, das Big Techs, entregam muito mais um conteúdo de garotos sem camisa e garotas de biquíni do que qualquer outro conteúdo de pessoas que estão vestidas. E daí, quando essas garotas, esses garotos postam essas roupas seminus, acreditando que estão gerando mais engajamento, e de fato eles geram mais engajamento, eles começam a se viciar na validação que a comunidade digital dá, dizendo que eles são bonitos, que eles são atraentes, que eles são relevantes. E isso faz com que eles vão aumentando o sarrafo até, eles vão mostrando muito mais. O que é um prato cheio para os criminosos, que eles não levam nem um minuto para descobrir um perfil de uma criança. O grande cerne disso tudo é que crianças não deveriam ter redes sociais e adolescentes deveriam ter uma vida social, digital, extremamente observada pelos pais. E os estudos apontam que desde 2013, respondendo a tua pergunta, quando as redes sociais mudaram a forma como elas agem, colocando o botão no Facebook do curtir e o retweeter, e o Twitter que colocou o retweeter na época, e as redes deixaram de ser redes só de compartilhamento e passaram a ser essas redes com recomendações, as pessoas passaram a se viciar nessas validações sociais. E as validações sociais é que fizeram com que aumentasse a automutilação, as crises de ansiedade e até um mal hoje que está virando uma epidemia global, que é do suicídio infanto-juvenil. Complicado, né, gente? É complicado. O senhor estava falando, professor, e a gente está conversando aqui com o Jaime Ribeiro, que é CEO da Educa Saúde Emocional, escritor e pesquisador de relações humanas na era digital. E eu estava pensando aqui, lembrando aqui de um amigo que tem uma filha adolescente, e ele estava preocupado porque ele disse, ela ficou estava um dia desse deprimida, parecia que tinha morrido alguém. E eu fui conversar com ela, o que foi que aconteceu e tudo, e ela sem querer dizer, até que ela disse que era porque ela tinha postado uma foto e tinha tido poucas curtidas. Então a vida da menina, assim, a menina ficou deprimida porque ela postou uma foto e tinha tido poucas curtidas, então ela passou o dia deprimida ali. É uma coisa que realmente e ele ficou super preocupado na época. É um fracasso, a questionar. Né? Exato, porque ela encara isso como um fracasso. É um fracasso ali retumbante, uma coisa terrível. Mas só para a gente... Rodrigo.
Professor Jaime, eu assisti a série Adolescência e muito do que é retratado lá, o senhor já explicou um pouco, né? Os pais do protagonista lá, chega um momento que eles caem em si, que deveriam ter dado mais atenção ao filho, né? Ali pelo último episódio. Mas eu queria, naquele ambiente escolar que o menino participava, no que ele estava integrado, existia também uma relação de muito bullying. Né? Tem um personagem específico, ele gosta de atacar todo mundo, ataca o professor, ataca os outros alunos. Nesse sentido, o bullying também pode contribuir para esse tipo de movimento, para incentivar, talvez, essa reclusão, esse fechamento nesse mundo do incel, desse tipo de comportamento? Excelente pergunta, Rodrigo, porque hoje em dia o bullying, apesar de ser muito discutido nas escolas, os estudiosos têm debatido bastante e a escola tem feito um esforço muito grande para debater o assunto. Mas não existem protocolos claros para se cuidar do bullying dentro da escola. A história ela dá proporção novamente da atividade digital. Com a internet, o bullying deixa de ser um mano a mano, como era na nossa época, né, que nós tínhamos, todo mundo se apelidava, brincava, e é até meio confuso para a nossa geração lidar com o bullying, porque nós acreditamos que é mimimi, nós acreditamos que é exagerado, que eles são emocionalmente frágeis, mas não é bem assim. Como você bem falou na série, o primeiro episódio, ele já mostra uma questão de bullying acontecendo ali, quando o filho do policial diz que não quer ir para a escola porque está passando mal, e já é um sinal ali de que ele não quer ir para a escola, não é por conta do problema físico, não é porque ele está doente, ele sofre bullying lá sistemático, como a gente vê nos episódios seguintes. A escola tem uma particularidade ali que o diretor deixa muito sutil no início do episódio, mostrando a escola, é que quando o diretor é questionado sobre os episódios que estavam acontecendo, inclusive sobre o assassinato da garota, ele diz, mas não foi aqui na escola, a escola não tem nada a ver com isso. E é óbvio que a escola tem a ver. Depois a gente vê que a escola está uma bagunça completa, porque os professores não estão preparados, o clima é todo preparado até para se falar em vitória. Não sei se vocês observaram, mas tem um painel enorme lá com frases de coaching, falando em mindset, falando em preparando crianças para se tornarem vencedoras, mas emocionalmente desgraçadas, porque não tem nenhum controle ali do ponto de vista relacionado ao bullying. E a frase que é mais repetida naquele episódio que mostra a escola, que é o segundo episódio, é guardem seus celulares. E o diretor ali, ele tem uma vontade muito grande de nos mostrar de que a presença do celular na escola potencializa o bullying. E o bullying, de fato, machuca, porque ele é sistemático. É por causa do bullying, inclusive, que tudo aquilo acontece, a trama, porque o garoto, por conta de um nude que vazou da garota que foi assassinada, o garoto lá, o Jay, se aproxima dela, porque acredita que ela está frágil, que ele aprendeu na comunidade incel, que garotas frágeis são mais fáceis. Quando ele chega lá, ela veta ele, fala, não quero nada com você, que você é um perdedor, e começa a fazer um bullying também, um cyberbullying para ele, que o próprio investigador tem dificuldade de entender aquele cyberbullying, porque ele não entende o que os emojis significam, é difícil para a nossa geração, e por fim, por conta do cyberbullying dela, ele acha que é uma boa ideia persegui-la e acontece o assassinato. Ou seja, o bullying é uma chaga que precisa ser erradicada das escolas, mas só as famílias, junto com as escolas, vão conseguir fazer isso juntos. A escola sozinha não vai conseguir, as famílias sozinhas não vão, todos precisam ser responsabilizados, inclusive entrando na escola, assinando termo de compromisso de que precisam ser contra e vão combater o bullying junto com a escola. A escola só, ela não vai dar conta, Rodrigo. Jaime Ribeiro, CEO da Educação Saúde Emocional, escritor e pesquisador das relações humanas na era digital. Professor, muito obrigado. Volte sempre aqui ao Passando a Limpo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.